Olá! Se você está pensando em ser professor ou já começou a dar aulas, mas se encontra desanimado, confuso, então, por favor, assista este vídeo até o final, pois quero compartilhar com você minha experiência quando comecei a dar minhas primeiras aulas. Bom, me chamo Valdir Soares. Nunca sonhei em ser professor, mas depois de me decepcionar com várias empresas, decidi lecionar. E eu comecei quando já tinha mais de 30 anos. Achei inclusive que minha experiência em várias empresas de comunicação e mais minha faculdade seriam bagagem de sobra para lidar com as crianças e jovens. Mas a verdade é que eu quebrei a cara já na primeira semana. E foi de tal forma que eu confesso, pensei em desistir no mesmo instante. Eu jamais pensei em ser ignorado, nem muito menos perder total domínio da situação a ponto dos alunos ficarem em cima das mesas e nas janelas. Ninguém havia falado disso na faculdade. Ninguém me disse que o professor não tem suporte adequado para trabalhar. Claro, eu não era ingênuo, já tinha visto situações de violência contra o professor na TV, mas achei que situações semelhantes a esta eram apenas casos isolados. Eu literalmente fiquei arrasado, estava cheio de sonhos e planos, mas tudo acabou em poucos minutos. Lembro que naquele dia fui para casa pensando que nunca mais seria professor. Para falar a verdade, eu chorei. Sério, eu tinha mais de 30 anos, passei por várias empresas de comunicação, mas eu nunca tinha passado por uma situação tão terrível. Eu estava abalado e me senti um tolo, um bobo. Como algumas crianças conseguiram me deixar daquele jeito? Nesta época, minha mulher já era professora. E sabe o que ela me disse quando contei o que havia acontecido comigo? Bom, eu fiquei mais envergonhado ainda depois do que ela me falou. Sei que talvez você também vai me julgar, mas muitas vezes só quem passa por determinadas situações é que sabe como nos sentimos vulneráveis. Se você acha que ela me apoiou, está enganado. Na verdade, eu me senti repreendido. Você vai deixar que algumas crianças destruam seu sonho? Olha, eu juro que se tivesse um saco de papel, eu enfiava a cabeça. Eu fiquei tão abalado que esqueci tudo o que eu era. Eu já havia trabalhado como gestor, tido pessoas ao meu comando, então eu mesmo estava perplexo com o que havia acontecido. E se você já passou, ou se tem medo de passar por uma situação como esta quando estiver em sala, preste muita atenção porque tem dicas que farão toda a diferença. Eu havia entrado em sala de forma errada. Acredite, foi um erro fatal. Lembrei que quando fazia reuniões na empresa, eu sempre deixava que o assunto fosse revelado apenas no início da reunião e que eu entrava na reunião calado. Então, reformulei minha entrada em sala de aula. Ao invés de chegar conversando e dando boa tarde, fiquei quieto. Isso depois eu mudaria, mas na primeira aula era necessário. Os alunos precisavam conhecer o meu trabalho e não apenas alguém que entrasse em sala, escrevesse o nome do quadro e começasse a copiar de um livro. Então, vamos à prática e os resultados. Eu não esperava que o segundo dia fosse mais fácil. Depois dos alunos se acostumarem com você da forma errada, o negócio piora no mínimo 10 vezes. Eu entrei na sala, novamente sendo ignorado, não abri a boca, apenas fui no quadro e escrevi isto. Até os tolos parecem sábios quando ficam em silêncio. Imediatamente, o barulho começou a parar. Ninguém queria parecer um tolo. E se você me perguntar, isso deu certo mesmo? Acredite, 100% não. É difícil alcançar todos. Aliás, em pouco tempo como professor, eu iria aprender que não estamos para fazer diferença para todos. Não sei se você conhece a teoria de Max Geringer, mas diz o seguinte: de cada 100 bons alunos, apenas 5% repetirão na vida profissional o bom desempenho que tinham como aluno. Ou seja, na sala de aula, se você alcançar 5% dos alunos, isto irá fazer muita diferença, e estes 5% farão diferença no restante da turma. Por isso mesmo, eu utilizei essa teoria. Novamente, sem falar nada, eu escrevi no quadro. Uma estatística diz que apenas 5% dos alunos desta sala serão chefes, os demais trabalharão para eles. Os últimos que estavam falando ficaram quietos, e então me posicionei na frente da sala e falei estas palavras. Boa tarde, sou o professor Valdir Soares, estou substituindo a professora de vocês, e quero que todos prestem atenção no que eu vou falar agora, pois vocês devem saber que cada um tem seus direitos e deveres. Sei que parece algo um pouco robótico, mas eu estava apostando nas palavras direitos e deveres. Todas as pessoas adoram falar nos seus direitos e quase sempre esquecem dos deveres. Neste momento, eu já havia conseguido a base para uma boa aula. Atenção! Alguns alunos me olhavam curiosos, outros duvidosos. Então, eu perguntei se eu poderia ler um texto para eles. Você notou? Eu estava no comando, mas dividia responsabilidades com a turma, para que ela percebesse que também poderia pedir coisas. Todos concordaram. Sei que alguns, principalmente, porque não queriam escrever e achavam que assim a aula passaria mais rápido.
Então, eu comecei a ler o texto que eu criei chamado Perdas. Aliás, se você quiser uma cópia desse texto, basta ir no link que está abaixo deste vídeo no YouTube e se cadastrar para receber no seu e-mail. Quando terminei de ler, literalmente todos estavam de boca aberta e já começaram a falar de pessoas relacionadas com o texto. Talvez você ache bom demais para ser verdade, mas foi exatamente o que aconteceu. E quando o sinal tocou, o que eu ouvi era: "Fica, professor. Dá mais uma aula." Se no dia anterior eu chorei, agora eu estava sorrindo, e a única coisa que eu tinha mudado era a forma que eu via os alunos. Eu achava que bastava mostrar autoridade, mostrar comando, que as coisas iriam ser do meu jeito. Eu percebi que eles já tinham isto em casa e também não funcionava. Então, eu precisava mostrar de algum jeito que eles eram melhor do que pensavam. Eu não sei que tipo de professor você é ou deseja ser. Eu sei o tipo de professor que os alunos não precisam. Aqueles que falam que a vida do aluno não importa, que a matéria dele é suficiente para reprovar um aluno, que se acha superior ao aluno pelo simples fato de já ter sido um aluno um dia e ser tratado do mesmo jeito, e coisas do tipo. Eu não sou o melhor professor do mundo, não sou o cara mais inteligente. Eu apenas acredito que nascemos com habilidades diferentes e que, além disso, estas habilidades podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Então, eu não concordo com a reprovação que visa dar maturidade ao aluno ou ainda como castigo. Como seres humanos, somos sempre melhores juízes do que defensores, principalmente quando a culpa é do outro. Se você quer saber se todas as minhas aulas foram boas, não. Tive aulas difíceis, mas eu soube lidar com os problemas e transformar em lições para mim e para os alunos. Se você perguntar como foi meu relacionamento com os professores, bom, algumas vezes fui taxado de bonzinho, e para falar a verdade, eu não sabia que o professor tinha que ser mau. O que posso te deixar e te mostrar como exemplo dos momentos maravilhosos que passei na sala de aula são os depoimentos dos próprios alunos. O aluno Rodrigo falou o seguinte: "O professor fez com que suas aulas fossem sempre boas, sempre trazendo o assunto de uma forma que os alunos prestassem atenção, com dinâmicas e brincadeiras, sempre alegre. Na minha opinião, o professor não precisa mudar em nada." O Gilson falou o seguinte: "Eu acho que as aulas estão perfeitas, pois o professor consegue trazer o conteúdo de uma forma que não tem como explicar. A motivação que tem a cada aula é bom." O aluno Wellington comentou o seguinte: "Eu aprendi que não precisa ser muito sério para você aprender algo. Você pode aprender se divertindo, sorrindo, tendo vontade de entrar em sala para aprender de uma maneira diferente. Aprender com felicidade." Eu posso dizer que fiquei orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido tal façanha e descobri que, na verdade, qualquer professor pode fazer isto. Não há segredos. Existem apenas alguns detalhes que muitos professores esquecem e tornam suas aulas chatas e repetitivas. Muitos colegas começaram a perguntar por que eu não ensinava isto para outros professores. Muitos ficaram impressionados com a minha aula, a ponto muitas vezes de chegar em sala e perguntar se eu estava fazendo avaliação, dado o tamanho do silêncio e a atenção na aula. E na verdade era uma aula comum, de matéria e explanação. Depois de muita insistência, criei o curso Como Dar uma Boa Aula, onde eu mostro em detalhes como tudo funciona e por que funciona. Atualmente, são 443 professores que já fizeram o curso e aprovam as estratégias, que trazem domínio de classe e um grande diferencial para quem quer lecionar. Hoje, o curso Como Dar uma Boa Aula está com preço promocional de lançamento, que vai durar poucos dias. Por isso mesmo, quero te fazer um convite especial. Clicar no botão abaixo e se inscrever no curso. Você tem 7 dias de garantia. E ainda pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Independente da sua disciplina, você vai perceber que suas aulas vão ganhar um algo a mais. E pode ter certeza, serão mais fáceis, passarão mais rápidas e deixarão saudades. Não há riqueza maior na vida de um professor do que ser lembrado como alguém especial, alguém que se tornou exemplo de vida para seus alunos. Sabe, eu tenho que te confessar mais uma coisa. Tem alguns professores que assistem vídeos como este e procuram defeitos, sejam de gramática, pontuação, ou até mesmo desacreditam de tudo que eu falei até agora. E quero deixar claro, eu não estou aqui dizendo que o curso Como Dar uma Boa Aula faz milagre, que eu sou o melhor professor do mundo. Ao contrário, estou aqui oferecendo para você uma oportunidade única de conhecer procedimentos que você não viu em lugar nenhum, mas que vão fazer com certeza a sua aula ser a melhor da escola. E se você duvida, fique à vontade. Aqui está meu e-mail, meu WhatsApp, minha foto, meu canal do YouTube. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. Só não seja pequeno, pois nosso país precisa de educadores que ensinem os alunos a pensar e não criar massa de manipulação. E como professor você sabe, para criticar algo você deve conhecer. Por isso não tenha medo de testar. Clique no botão abaixo e transforme suas aulas. Antes de terminar, gostaria de agradecer a sua atenção. Dizer que se você quer conhecer o texto Perdas, basta fazer a inscrição no link que está abaixo deste vídeo e que você vai receber através do e-mail. Quero também dizer que para você, professor, para você, professora, que o aluno não espera ver em você perfeição.
mas um exemplo que talvez nem em casa ele tenha. E não tenha medo de ser este exemplo, porque de maneira direta ou indireta, nós somos sempre um exemplo para eles, seja bom ou ruim. Então, espero que você faça a melhor escolha. Tenha boas aulas e te espero dentro do curso. Sucesso!